Capítulo 2. Das medidas de aplicação imediata. Artigo 98. Cada unidade administrativa terá, no mais breve prazo, revista sua lotação, a fim de que passe a corresponder às suas estritas necessidades de pessoal e seja ajustada às dotações previstas no orçamento. Artigo 94, inciso X. Artigo 99. O Poder Executivo adotará providências para permanente verificação da existência de pessoal ocioso na administração federal, diligenciando para sua eliminação ou redistribuição imediata. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da iniciativa do órgão de pessoal da repartição, todo responsável por setor de trabalho em que houver pessoal ocioso deverá apresentá-lo aos centros de redistribuição e aproveitamento de pessoal que deverão ser criados, em caráter temporário, sendo obrigatório o aproveitamento dos concursados. Parágrafo 2º. A redistribuição de pessoal ocorrerá sempre no interesse do serviço público, tanto na administração direta como em autarquia, assim como de uma para outra, respeitado o regime jurídico pessoal do servidor. Parágrafo 3º. O pessoal ocioso deverá ser aproveitado em outro setor, continuando o servidor a receber pela verba da repartição ou entidade de onde tiver sido deslocado, até que se tomem as providências necessárias à regularização da movimentação. Parágrafo 4º. Com relação ao pessoal ocioso que não puder ser utilizado na forma deste artigo, será observado o seguinte procedimento. Alínea A. Extinção dos cargos considerados desnecessários, ficando seus ocupantes exonerados ou em disponibilidade, conforme gozem ou não de estabilidade, quando se tratar de pessoal regido pela legislação dos funcionários públicos. Alínea B. Dispensa, com a consequente indenização legal, dos empregados sujeitos ao regime da legislação trabalhista. Parágrafo 5º. Não se preencherá vaga nem se abrirá concurso na administração direta ou em autarquia, sem que se verifique, previamente, no competente centro de redistribuição de pessoal, a inexistência de servidor a aproveitar, possuidor da necessária qualificação. Parágrafo 6º. Não se exonerará, por força do disposto neste artigo, funcionário nomeado em virtude de concurso. Artigo 100. Instaurar-se-á processo administrativo para demissão ou dispensa de servidor efetivo ou estável, comprovadamente ineficiente no desempenho dos encargos que lhe competem ou desidioso no cumprimento de seus deveres. Artigo 101. O provimento em cargos em comissão e funções gratificadas obedecerá a critérios a serem fixados por ato do Poder Executivo que: Alínea A. Definirá os cargos em comissão de livre escolha do Presidente da República. Alínea B. Estabelecerá os processos de recrutamento com base no sistema do mérito, Alínea C. Fixará as demais condições necessárias ao seu exercício. Artigo 102. É proibida a nomeação em caráter interino por incompatível com exigência de prévia habilitação em concurso para provimento dos cargos públicos, revogadas todas as disposições em contrário. Artigo 103. Todo servidor que estiver percebendo vencimento, salário ou provento superior ao fixado para o cargo nos planos de classificação e remuneração, terá a diferença caracterizada como vantagem pessoal, nominalmente identificável, a qual em nenhuma hipótese será aumentada, sendo absorvida progressivamente pelos aumentos que vierem a ser realizados no vencimento, salário ou provento fixado para o cargo nos mencionados planos. Artigo 104. No que concerne ao regime de participação na arrecadação, inclusive cobrança da dívida ativa da União, fica estabelecido o seguinte. Inciso 1º. Ressalvados os direitos dos denunciantes, a adjudicação de cota à parte de multas será feita exclusivamente aos agentes fiscais de rendas internas, agentes fiscais do imposto de renda, agentes fiscais do imposto aduaneiro,
fiscais auxiliares de impostos internos e guardas aduaneiros e somente quando tenham os mesmos exercido ação direta, imediata e pessoal na obtenção de elementos destinados à instauração de autos de infração ou início de processos para a cobrança dos débitos respectivos. Inciso 2º. O regime de remuneração, previsto na Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, continuará a ser aplicado exclusivamente aos agentes fiscais de rendas internas, agentes fiscais do imposto de renda, agentes fiscais do imposto aduaneiro, fiscais auxiliares de impostos internos e guardas aduaneiros. Inciso 3º. A partir da data da presente lei, fica extinto o regime de remuneração instituído a favor dos exatores federais, auxiliares de exatorias e fiéis do Tesouro. Inciso 4º. Revogado. Inciso 5º. A participação, através do Fundo de Estímulo, e bem assim as percentagens a que se referem o artigo 64 da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, o artigo 109 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, os artigos 8º, parágrafo 2º e 9º da Lei nº 3.756, de 20 de abril de 1960, e o parágrafo 6º do artigo 32 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, ficam também extintas. Parágrafo único. Comprovada a adjudicação da cota-parte de multas com desobediência ao que dispõe o inciso I deste artigo, serão passíveis de demissão, tanto o responsável pela prática desse ato, quanto os servidores que se beneficiarem com as vantagens dele decorrentes. Artigo 105. Aos servidores que, na data da presente lei estiverem no gozo das vantagens previstas nos inciso 3º, 4 e v do artigo anterior fica assegurado o direito de percebê-las, como diferença mensal, desde que esta não ultrapasse a média mensal que, aquele título, receberam durante o ano de 1966, e até que, por força dos reajustamentos de vencimentos do funcionalismo, o nível de vencimentos dos cargos que ocuparem alcance importâncias correspondente à soma do vencimento básico e da diferença de vencimento. Artigo 106. Fica extinta a Comissão de Classificação de Cargos transferindo-se ao DASP, seu acervo, documentação, recursos orçamentários e atribuições. Artigo 107. A fim de permitir a revisão da legislação e das normas regulamentares relativas ao pessoal do Serviço Público Civil, nos termos do disposto no artigo 94, da presente lei, suspendem-se nesta data as readaptações de funcionários que ficam incluídas na competência do DASP. Artigo 108. O funcionário, em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, prestará serviços em 2 turnos de trabalho, quando sujeito a expediente diário. Parágrafo único. Incorrerá em falta grave, punível com demissão, o funcionário que perceber a vantagem de que trata este artigo e não prestar serviços correspondentes e bem assim o chefe que atestar a prestação irregular dos serviços. Artigo 109. Fica revogada a legislação que permite a agregação de funcionários em cargos em comissão e em funções gratificadas, mantidos os direitos daqueles que, na data desta lei, hajam completado as condições estipuladas em lei para agregação, e não manifestem, expressamente, o desejo de retornarem aos cargos de origem. Parágrafo único. Todo agregado é obrigado a prestar serviços, sob pena de suspensão dos seus vencimentos. Artigo 110. Proceder-se-á à revisão dos cargos em comissão e das funções gratificadas da administração direta e das autarquias, para a supressão daqueles que não corresponderem às estritas necessidades dos serviços, em razão de sua estrutura e funcionamento. Artigo 111. A colaboração de natureza eventual à administração pública federal sob a forma de prestação de serviços, retribuída mediante recibo, não caracteriza, em hipótese alguma,
vínculo empregatício com o serviço público civil, e somente poderá ser atendida por dotação não classificada na rubrica pessoal, e nos limites estabelecidos nos respectivos programas de trabalho. Artigo 112. O funcionário que houver atingido a idade máxima, 70 anos, prevista para aposentadoria compulsória não poderá exercer cargo em comissão ou função gratificada, nos quadros dos ministérios, do DASP e das autarquias. Artigo 113. Revogam-se na data da publicação da presente lei, os artigos 62 e 63 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e demais disposições legais e regulamentares que regulam as readmissões no serviço público federal. Artigo 114. O funcionário público ou autárquico que, por força de dispositivo legal, puder manifestar a opção para integrar quadro de pessoal de qualquer outra entidade e por esta aceita, terá seu tempo de serviço anterior, devidamente comprovado, averbado na instituição de previdência, transferindo-se para o INPS as contribuições pagas ao IPASE,